aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui, um tema pode confrontar alguns, mas se confrontar é porque tem alguma coisa errada, então né, o Evangelho de Cristo é assim, é confronto e não conforto. E se confrontar é porque vai fazer o bem, afinal Deus repreende aquele que ama, né? Então hoje a palavra vai ser arrependimento. E eu busquei esses dias quando eu estava fazendo o estudo, eu busquei o que significa arrependimento e tem algumas coisas assim, né, que faz sentido e outras é bem distorcido, mas algumas coisas faz sentido. Aí eu busquei. Arrependimento significa desistência ou negação ou pesar pelo mal cometido. Às vezes a gente faz certas coisas na nossa vida que a gente, às vezes, né, quando vai pensar isso anos depois, até, dependendo do que foi, a pessoa se arrepende. Mas algumas, infelizmente, algumas coisas que a gente faz e se arrepende, não adianta mais. Um exemplo, às vezes o cara vai, comete um assassinato. Aí, pô, a vida dele é toda destruída, ele vai preso, pai, depois ele é solto, mas nada vai ser como antes. E quando ele vai parar pra pensar naquilo que ele fez antigamente, ele se arrepende, mas é algo que não dá mais jeito. E esse é só um exemplo, né, que eu estou dando aqui, tem várias coisas também, de coisas que a gente pode fazer na nossa vida e pode se frustrar. Mas eu quero também fazer uma pergunta. Você sabe o que significa arrependimento de acordo com a Bíblia? Então, arrependimento vem da palavra hebraica nashum, que significa entristecer-se. E vem também do grego que é metanoia, que é o que eu quero falar hoje, sobre questão de mudança de pensamento. Vamos lá. Na Bíblia, tem dois exemplos de arrependimento. Tem vários, né? Mas, assim, dois não, um que eu errei aqui. Tem um exemplo de arrependimento que é o de Pedro. A Bíblia, eu sei que a Bíblia aborda várias ocasiões que tem arrependimento e tal, mas um dos maiores que vocês vão ver clara a diferença é o arrependimento de Pedro. Que se passa assim, né? A diferença entre ele e Judas. Vamos lá. A história conta, né? Lá em Mateus 26, acho que é Mateus 26, que Pedro, ele disse, né, que não ia negar Jesus de modo algum, que nem que ele morresse, mas ele não ia desistir de Jesus. Mas Jesus sabia que antes do galo cantar, ele ia negar Jesus 3 vezes. Jesus já estava para ser crucificado, né? Ele disse que não ia fazer. Beleza, mas aconteceu o quê? Que ele negou. Que alguns falam, né, na passagem fala, que até o sotaque de Pedro condenava ele, porque ele era galileu, que nem Jesus. Mas ele negou 3 vezes e disse nas 3 vezes que ele não era o seguidor de Cristo. Mas, né, todo mundo já sabia. E Jesus olhou para ele, quando fixou o olhar nele, Pedro se tocou do que Jesus disse, que era realmente o que ia acontecer e aconteceu, e Pedro fugiu. Vamos lá, né, vocês vão ver, vai ser um pouco semelhante com Judas, mas vocês vão entender. Pedro, ele fez algo que ele disse que não iria fazer e fugiu. Beleza. Mas qual a diferença? Aí Pedro ficou acompanhando Jesus de longe, ficou vendo tudo o que ia acontecer com ele. Jesus foi preso, apanhou, foi até a Via Dolorosa e tal, e foi crucificado. Mas depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, se encontrou com Maria Madalena e pediu para ela avisar os discípulos. Avisa os discípulos e a Pedro que eu estou vivo e vou procurar eles. Os discípulos se encontram e Pedro também. E tem um porém que Pedro, ele ficou triste, bastante triste, ficou bem chateado, mas também, né, você vê aquele cara que você vê curando pessoas, expulsando demônios e fazendo tanto milagre, você do nada vê ele preso e apanhando, a pessoa acaba, pô, abala o emocional de qualquer um. Não tem esse que fica feliz e fica firme e forte. O lado humano fala mais alto. Aí, por isso que ele negou, eu até entendo o lado dele, por medo. Mas mesmo assim ele não deixou de acompanhar Jesus. Ele acompanhou, mesmo que de longe, mas acompanhou. E depois, quando ele chegou lá, junto com os discípulos, ele estava com medo, Jesus perguntou a ele 3 vezes se ele amava. Na primeira ele disse que ama, na segunda ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, que já foi um pouco mais profundo, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E foi ali onde ele se arrependeu. Diferente de Judas, que aconteceu algo parecido, né? Judas não falou nada do tipo, mas ele chegou até Jesus e traiu ele com um beijo. Ele mostrou sem que ele não era. E Jesus disse, amigo, tu me traz com um beijo? Aí Judas viu aquilo e ficou bem chateado, bem triste e fugiu também. Veja bem, Pedro fugiu e se arrependeu. Judas fugiu, mas infelizmente ele deu voz, ele deu lugar a Satanás, para que Satanás venha colocar uma ideia na mente dele de que ele precisava dar um fim naquilo, e era dando um fim na sua própria vida. Você vê a diferença?
Enquanto um fugiu, mas depois se arrependeu e voltou para Cristo, o outro fugiu, deu voz a Satanás e ele, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? Ele tirou sua própria vida. Se eu não me engano, lá no livro de Atos, conta que Judas foi se enforcar, só que a corda torou e ele caiu em um vão, onde ele bateu e foi torado pelo meio, onde suas entranhas saíram para fora. Está lá no livro de Atos isso, acho que eu não lembro os capítulos, mas está lá no livro de Atos que eu já vi. Então, olha a diferença. Enquanto um tomou a decisão de se arrepender e continuou com Cristo, tanto é que depois do Pentecostes ele ganhou quase 3.000 almas, e hoje é referência para muitos se identificam com ele, que nem eu também, eu me identifico muito com Pedro, enquanto o outro fugiu, deu voz ao diabo, e o diabo implantou a ideia na mente dele de que ele precisava dar um fim na própria vida, e ele deu um fim. Infelizmente é isso que acontece nos nossos dias de hoje. Enquanto muitos pecam e se arrependem, outros pecam e preferem popularizar o pecado e viver naquilo. Aí muitos desviam, aí dizem, é porque a cruz estava pesada, é porque eu não estava aguentando, que não sei o que. Não, mas não é que a cruz estava pesada. Deus não dá uma cruz mais pesada do que daquilo que você pode carregar. É porque você não aguentou ficar com o peso na consciência e quis viver no pecado. Você pecou uma vez e já estou aqui mesmo, vou continuar a pecar e vou viver minha própria vida. Infelizmente desvia, dando voz ao diabo. Você pecou, não vá não. Você não pecou, então não se arrependa não, que não vai adiantar. Vai viver o mundão, vai viver o que você quer. E infelizmente hoje, nos dias que a gente está vivendo a iminência da volta de Jesus. Infelizmente é o que eu mais vejo. Muitos pecam e não se arrependem. Muitos preferem viver na sua vida mundana, miserável, que, pelo amor de Deus, o que esse mundo tem a oferecer? Nada. Mas muitos preferem viver essa vida mundana, que não vai agregar em nada na vida espiritual. Pelo contrário, vai destruir mais do que já está destruindo e não se arrepende. Não é à toa que a Bíblia fala que os cães não herdarão o reino do céu, porque tem um estudo falando sobre os cachorros, que os cachorros, quando eles fazem algo, quando ele ataca alguém, por exemplo, eles não se arrependem. Eles fazem aquela carinha fofinha porque eles sabem que o dono vai achar bonito e na cabeça do dono é como se ele tivesse arrependido, mas os cachorros não se arrependem do que eles fazem. Isso é científico, isso é uma pesquisa científica. E é isso que acontece nos dias de hoje. Muitos pecam, muitos fazem o que tem que fazer, muitos fazem aquilo que deseja fazer, desejo da carne e não se arrependem. Muitos não tomam prumo na vida, não tomam vergonha na cara. Meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. Jesus está perto de voltar e eu estou aqui vivendo como se ele voltasse daqui a 100 anos. E não se arrepende, prefere viver naquilo. Prefere viver no lamaçal do pecado. Mas Jesus mesmo assim ele morreu pelo ser humano porque ele sabia que muitos, que nem eu, ia estar aqui no dia de hoje pregando e evangelizando, levando a palavra. E a gente deve fazer assim como os ninivitas fizeram. Que nem Jonas. Jonas ele foi pregar, ele não queria pregar para os ninivitas porque ele sabia que os ninivitas eram ruins. Porque eles eram famosos por torturar e matar pessoas naquela época. Era a exército mais forte que tinha no tempo dele. E é que muitos agem que nem Jonas hoje. Não querem pregar em tal lugar porque acham que vai morrer, porque acham que eles vão fazer alguma coisa. E na cabeça deles, acham que aquelas pessoas simplesmente devem morrer. Que nem Jonas achava. Mas Deus mesmo assim fez aquilo tudo acontecer com Jonas para que ele fosse pregar, ele voltou a obedecer a Deus, ele foi pregar para os ninivitas, e o que eles fizeram? Eles se arrependeram. Por quê? Porque eles sabiam que ali não era só um simples profeta que estava falando, era o enviado de Deus. Eles sabiam que ali era Deus falando, ou você se conserta, ou daqui a 40 dias eu vou trazer destruição. Infelizmente Deus está dando muito aviso hoje, usando muitas pessoas para dar aviso de profecia, que já muitas já se cumpriram, de coisas que está por vir, mas muitos escutam e não dão valor. Muitos escutam e acham que isso é normal. Não, Jesus não vai voltar agora não, isso é um mito, mas Jesus está muito perto de voltar. E ele quer o arrependimento das pessoas. Mas ninguém quer se arrepender. Ninguém quer aguentar carregar o peso da cruz. Aí fala, que é difícil e nada. Meu irmão, se tiver com Cristo, Jesus disse que ele vai dar o escape para quando a tentação chegar. Aí você não tem desculpa. Ou você nega o pecado, ou você se arrepende, ou você vive para o mundo de uma vez. Que não dá para viver com Cristo dando de mão dada por pecado. A mensagem que eu vim trazer hoje é uma mensagem que Deus até me confirmou em sonho isso. Eu queria pregar sobre arrependimento e Deus me confirmou isso em um sonho. Eu acredito que foi Ele que me confirmou. E eu estou trazendo a palavra aqui porque Jesus disse, arrependei-vos porque é chegada ao reino de Deus. Hoje você pode estar ouvindo essa mensagem pela primeira vez e Deus deve estar falando com você agora. Arrependei-vos porque é chegado o meu reino. Meu reino vai chegar no seu coração, meu reino vai chegar na sua vida, mas você precisa se arrepender do pecado.
Porque não adianta você dizer que é cristão, sendo que você não carrega o peso da cruz. Não adianta você dizer, eu sirvo a Jesus, eu estou na igreja. Tá na igreja, qualquer um pode estar. Até um ateu, se ele quiser, ele pode estar na igreja e dar um de religioso. E ele não acredita, sendo que ele não acredita, tá na igreja relativo. Qualquer um pode chegar, entrar e dizer que é cristão e viver aquela vida ali religiosa. Mas nem todo mundo quer carregar o peso da cruz, porque sabe como é. O evangelho não é para fraco, o evangelho é para forte, mas quem fortifica é Deus. Não é você que se fortalece, deixa eu largar isso, deixa eu largar aquilo que eu siga Jesus. Não, meu irmão, você tem que ir podre como você está mesmo. Porque Jesus vai, lhe purifica, lhe lava com sangue, para aí você ficar do jeito que Jesus quer que você fique. Para que você venha seguir uma vida com Ele. Para que você venha ter uma vida de acordo com como Ele quer. Só que infelizmente a gente prega, às vezes a gente fica até rouco de tanto repetir. Meu irmão, se arrependa. Deus quer salvar sua alma. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem o melhor para você. Ele quer que você reine junto com Ele. Ele quer que você venha morar na Nova Jerusalém para adorar Ele. Mas muito não quer ouvir. E quando escuta, deixa para lá, entra pelo um ouvido e sai por outro. A mensagem que eu venho trazer para você hoje, se arrependa. Jesus quer o melhor para sua vida. Se Ele não quer que você viva nessa vida mundana, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele disse, quem tem ouvidos ouça que a voz do Espírito que diz às igrejas, você é um templo e morada do Espírito Santo. Mas para que ele venha morar em você, você tem que se limpar. E você só vai conseguir ser limpo através de Jesus. Porque hoje o povo tem maneira de dizer isso, que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é mentira. Só existe um caminho que leva a Deus, e é o caminho, a verdade e a vida é Cristo, como diz lá em João 14,6. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Para você conseguir viver na glória com Cristo, você tem que carregar o peso da cruz aqui. Não adianta nada você, eu quero ir para o céu, eu quero reinar com Cristo, mas você não larga o pecado, rapaz. Você não larga o vício, você não larga a fornicação, você não larga a pornografia, você não larga o adultério. Como é que você quer viver com Cristo vivendo com o pecado? Não, meu irmão, Deus não é desse jeito não. Ou você se santifica, ou você se suja mais. A palavra de Deus diz, aquele que está santificado, se santifique mais, aquele que está sujo, suje mais. Quer viver no pecado? Vá, viva! Agora, depois que a trombeta tocar, você vai ficar com um belo de um peso na consciência de ter ouvido a palavra e não ter deixado Jesus fazer a obra. Meu Deus, tanto que eu ouvi, eu não dei ligância, agora eu vou sofrer. A mensagem que Jesus quer que você escuta é essa. Se arrependa porque Ele quer salvar a sua alma. Ele tem um plano na sua vida. Ele não me colocou aqui, não foi só para pregar assim, como se não fosse nada não. Não, Ele tem um propósito com alguém que está assistindo. Mas para que esse propósito venha se realizar, você tem que também tomar um rumo. Toma vergonha na cara, meu irmão, logo o pecado. Eu sei que é difícil, você acha que não é difícil não, é? Todo mundo tem uma área que é falho. Mas se pedir a Deus, se você pedir a Deus e viver uma vida reta de acordo com Ele, você vai conseguir se livrar. Agora, meu irmão, toma um prumo e se livre de uma vez só. Não vai ser que nem muitos por aí não, que é um pé na igreja e um pé no mundo. Que não é assim não, não é assim que a banda toca não. Jesus, Ele quer salvar sua alma, Ele quer fazer você um homem, uma mulher de valor e de princípio. Quer que você venha honrar Ele com o que você tem. Ele quer que você sirva de testemunho para muitos outros. Eu era um traficante, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia de tudo um pouco, eu fazia merda, mas Jesus me transformou. Eu vivia destruído, mas Jesus pegou, me reconstruiu e me fez ser o homem e a mulher que eu sou hoje. Eu sei que tem gente que deve ter o passado mais sujo que o meu, e Jesus pegou e transformou. Mas por quê? Porque a pessoa deixa Jesus fazer. Porque não adianta nada eu chegar aqui e pregar, meu irmão, aceita Jesus, que Jesus quer fazer uma obra na sua vida, e você escutar e deixar pra lá. Tem muitos que dizem, quando Deus tocar no meu coração, eu vou pra igreja. Meu irmão, Deus usa as pessoas para tocar no seu coração, você que não enxerga. Deus está tocando no seu coração através de alguém que Ele está usando. Através de uma mensagem, através até de um versículo que você lê. O problema é que você não deixa dar espaço, você não dá um espaço, você não amolece seu coração. Oi, meu irmão, se você estiver ouvindo aqui hoje, Deus quer tirar esse seu coração de pedra e lhe dar um coração de carne. Em nome de Jesus, escuta. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer fazer você uma pessoa de valor. Ele quer fazer você um profeta ou profetisa das nações. Ele tem algo na sua vida. E o principal, Ele quer que você seja salvo para que você venha morar com Ele quando a trombeta tocar. Ele quer você lá nas bodas do Cordeiro. Você não nasceu para ser só mais um na terra, não. Se você nasceu, você tem um propósito. E se você tem um propósito, Deus quer cumprir. Mas basta você deixar ou não Deus cumprir esse propósito na sua vida. É essa a mensagem que eu venho trazer hoje. Se arrependa, porque o reino de Deus está cada vez mais próximo. E Ele quer salvar a tua vida. E Ele quer fazer você
o profeta das nações. Assim como ele fez com muitos no Antigo Testamento, ele fez com muitos no Novo, e ele quer que você faça parte disso. Que você venha profetizar, levar cura, libertação da parte de Deus para outras pessoas. Ele quer fazer você um homem, uma mulher de valor, quer te dar princípios e quer lhe dar, principalmente, o que ninguém pode lhe dar. Nem o dinheiro, nem mulher, nem homem, nem as coisas desse mundo, que é a salvação. Se arrependa porque Deus quer salvar a tua alma e Ele tem um plano grande na sua vida. E esse vídeo. E Deus te abençoe.